Olá pessoal, tudo bem? Este é o segundo vídeo sobre o tema que nós já estávamos comentando no vídeo anterior, sobre pular, sapatear, rodopiar, cair no chão, falar em língua e tal. E nesse segundo vídeo eu quero falar especificamente sobre cair no chão, cair no espírito, né? Enfim. A justificativa que as pessoas dizem é que ninguém aguenta o poder de Deus. E quando a gente pergunta para elas qual é a base bíblica para esse fenômeno de cair no chão, são dois textos citados. Um deles está no profeta Daniel, no capítulo de número 10. E eu quero ler a passagem para vocês verem o que aconteceu com Daniel. Ele ficou 21 dias no propósito de oração, não se alimentou direito, tal, não jejuou, tá? Deixar isso bem claro. Isso daqui está em outro estudo meu sobre jejum de Daniel. Mas no versículo 5 diz assim, que ele levantou os olhos e olhou e viu um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro puro de Ufaz. Olha só. O 7 diz assim, eu só Daniel vi aquela visão. Então ele teve uma visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Ou seja, o impacto foi tão grande que aqueles homens que estavam na volta de Daniel viram alguma coisa, né, não relata aqui o texto bíblico, porém fugiram, mas não viram a visão em si. No 8 diz assim, fiquei pois eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma. Então o impacto foi tão grande que realmente ele desfaleceu, ficou como desmaiado. Contudo ouvi, olha que interessante, a voz das suas palavras e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com o rosto em terra para frente, com o rosto em terra para frente, não para trás, desmaiado, né, assim, né, enfim, profundamente adormecido. Então aqui a gente vendo que Daniel teve essa experiência, ele teve uma visão e ele foi visitado por um ser angelical. Opa, ele foi visitado por um ser angelical. Olha o que diz o versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então ele ficou ali na posição na hora como de 4, né? Ou seja, com os joelhos e as palmas na mão. E aí diz assim, ó, o versículo 11. Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então, olha que interessante. Esse ser aqui foi até Daniel. E Daniel, é claro, foi impactado, ele desfaleceu, tamanho a experiência que ele teve. Só que o ser angelical o colocou em pé e não o deixou caído. Olha que interessante. Então, ao contrário do que se diz que as pessoas ficam caídas, na casa que ele ficou em pé, levantou, o anjo fortaleceu, colocou novamente em pé e depois terminou ali de falar para ele acerca da indagação de Daniel. Agora, a outra passagem que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, onde o apóstolo João teve a visão acerca do fim das coisas. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, também, vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele foi arrebatado em espírito. Olha o versículo 17. E quando ouvi, aqui do 11 até o 16, fala da descrição maravilhosa do Senhor Jesus que ele viu ali. Aí no versículo 17 diz assim, então quando eu ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E ali falou com ele, entregou ali, começou a mostrar para ele as coisas que deveriam de acontecer. É muito interessante de ver que essas duas experiências que são citadas para justificar a experiência do cair no chão, aqueles que ainda citam, a maioria não sabe nem o que está acontecendo. Só dizem que é a unção do Espírito Santo. É interessante é que eles novamente foram fortalecidos, foram levantados, os seres angelicais falaram com eles e a consequência está lá, o relato está no próprio texto bíblico. Agora eu pergunto, qual foi a frequência que isso aconteceu na vida deles? Foram quantas vezes? Todo culto, toda reunião eles caíam no chão? O que é interessante é que isso ocorre com uma frequência, todo culto. Normalmente várias pessoas caem, as mesmas pessoas caem em todos os cultos, outras novas, mas sempre tem gente caindo. Agora, que poder é esse? Olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Que poder é esse que termina, olha só, que poder é esse que termina quando o pregador fala amém, ou o pastor, ou quando termina o culto, ou então termina o louvor? Isso não é interessante, não é de se pensar?
que você está fazendo uma situação, aí termina o louvor, termina o cântico, termina o poder, todo mundo abre. Uma vez eu estava numa igreja, aí um pregador foi lá, colocou a mão na cabeça dos adolescentes da igreja, vários deles foram ao chão, e eu estava observando, eu estava lá em pé só observando. De repente eu vi um adolescente que caiu no chão, e com a mão no rosto. Daqui a pouco o adolescente abriu a mão assim e olhou, né? Aí olhou e falei assim, nossa, que poder é esse? Aí quando o pregador terminou, falou amém, Deus abençoe, entregou o microfone, todo mundo levantou e se sentou. E eu fiquei pensando, que poder é esse que acaba com o amém do pregador? Gente, entenda que existe emoção, entenda que as palavras, elas bem colocadas, elas vão causar impacto, entenda que a música, ela vai mexer com o emocional das pessoas. Agora, dizer que isso é a unção do Espírito Santo, né, a pessoa não tem força, não consegue resistir, realmente não tem base bíblica. As duas vezes que ocorreram isso no texto bíblico de os homens caírem, eles foram novamente fortalecidos e receberam mensagens, né, da parte de Deus, que essas mensagens estão escritas no texto bíblico. Fora isso, não tem nada no Novo Testamento que justifique esse cai-cai. É apenas mais um movimento, mais um modismo da igreja evangélica. Um abraço, até o próximo estudo, né? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar, nos ajude na divulgação para que outras pessoas possam, de repente, quem sabe, estar aí se libertando dessas situações que não têm base bíblica. E curtam também, ou melhor, se inscrevam aí no nosso canal, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo estudo. Daqui a pouco eu já vou gravar o terceiro vídeo, e aí nós vamos ver na sequência o que realmente aconteceu. Eu vou falar isso no quarto vídeo, o que realmente aconteceu com aqueles que foram cheios do Espírito Santo no Novo Testamento. Segura. Um abraço, tchau.